Eu sentei aqui pra ler meu livro e eu não consigo parar de pensar em algumas coisas que eu vi nos últimos dias. Esse assunto está recorrente, tá aparecendo pra mim com uma certa frequência. Eu entrei no Instagram esses dias pra responder algumas mensagens e aí eu vi o Bookster, o Pedro Pacífico, um Reels que ele tinha postado, comentando sobre um comentário que uma pessoa fez sobre ele, que eu acho que algum seguidor enviou, e essa pessoa tinha falado assim no comentário: Nossa, eu não aguento mais ouvir aquele Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, falando. Ele é raso como um pires. Enfim, a pessoa falou isso, e aí o Pedro meio que respondeu esse comentário super educado, assim. E já a primeira questão é assim, tá, se você não aguenta, se você não gosta da pessoa, por que você consome, né? Se você quer algo muito profundo, acadêmico, você vai lá e consome conteúdo apenas de professores, de acadêmicos. Mas enfim. Aí eu vi esse vídeo, né, dessa mulher criticando ele, falando que ele é raso como um pires. E aí no outro dia eu entrei novamente pra responder DM, e aí eu vi um outro comentário num post de uma menina que tá abrindo um clube do livro, que parece que tá bem legal. E ela tava super empolgada, fez um vídeo contando e tal. E aí o primeiro comentário que apareceu ali pra mim, eu acho que é porque tinha muitas curtidas, era uma outra menina falando que era um absurdo ela estar abrindo um clube do livro, o que ela acha que ela tinha pra falar, sendo que ela não é formada em letras. Aí eu fiquei assim, mas gente, quando que começou isso aí de que agora se você é apaixonado por alguma coisa, se você tem um hobby, uma paixão muito grande por algo, você tem que ter uma graduação pra falar sobre isso? Quando que começou isso aí? Porque eu tô meio de fora. E assim, se a gente for pensar, então nem quem tem um curso de letras pode falar sobre literatura, porque literatura é muito grande, abrange muita coisa. Filosofia, teologia, história, psicologia. Então, assim, você teria que fazer no mínimo 5 graduações com letras, contando com letras, pra você poder começar a falar sobre literatura. Eu não entendo, sabe? Eu fico assim, gente, as pessoas deveriam estar felizes, empolgadas com o crescimento do Pedro, por exemplo, com a influência dele na literatura, dessa outra menina, que eu não vou falar o nome pra não expor ela, que ela tá bem grande até também. E aí eu fico, cara, a gente devia estar assim, nossa, que legal que as pessoas estão se interessando por ler, que elas estão criando clubes do livro, que, sabe, parece que a gente virou uma sociedade tão fragmentada que a gente não consegue nem se imaginar um ajudando o outro a se erguer. A gente não consegue nem se imaginar unindo forças em prol de alguma coisa, nesse caso, em prol da literatura. Isso é tão, mas tão triste. E assim, é claro que se você não vai sair falando sobre medicina na internet, se você não é um médico, falando sobre farmacologia, se você não é um farmacêutico, coisas que colocam a vida das pessoas em risco, você tem uma responsabilidade, assim, altíssima com o que você vai falar. Agora, esse campo mais da literatura, das artes, isso aí não coloca em risco a vida de ninguém e não tem regras fixas. E eu vejo, assim, a literatura, a arte, de forma geral, muitas vezes ela é muito mais sobre alma do que sobre o racional. E aí parece muito isso. Tem muita gente que tem o diploma, tem o mestrado, tem o doutorado, mas não tem alma. A pessoa não consegue fazer a principal coisa que eu acho que a gente veio aqui fazer, que é se tornar um ser humano, aprender a se tornar um ser humano, fazer jus à palavra humano. Ai, ai, sei lá, às vezes dá uma preguiça da internet. Tem muita gente legal na internet, mas tem muita gente sem noção. E não sei, eu vejo essas situações assim, parece que as pessoas querem muito elitizar determinadas áreas. Tipo, pra falar de tal assunto, você tem que saber falar profundamente, porque senão você não pode falar. E às vezes, eu vejo a gente, leitor, às vezes você não quer, ou você não tá afim de ouvir um professor falando sobre o livro. Você quer ouvir uma pessoa comum, igual você, falando sobre aquele assunto. Mas pelo visto, agora, só com um diploma. Pra poder falar. Daqui a pouco vai vir alguém aqui falar que eu não posso estar lendo Jung. Tem que fazer graduação em psicologia pra ler. Ai, ai, que preguiça das pessoas às vezes.